Os que lideram bem são dignos de honra. Foi isso que Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. E o que é liderar? Liderar, gente, é ter a capacidade de mobilizar pessoas a viverem o seu propósito. E pastorear, além disso, é ter o caráter que inspira confiança. Então, um líder, ele é alguém que define estratégias. Um líder é alguém que motiva, que cria uma missão e que desenvolve pessoas. Ser um líder é exercer o seu papel com excelência. Não é que um líder exija que seus comportamentos sejam seguidos, mas acontece naturalmente por conta do seu protagonismo e da confiança. O líder, ele é capaz de despertar a reflexão das pessoas. Um verdadeiro líder, ele aproxima as pessoas de Deus e do seu propósito. Mas a verdade é que ninguém nasce líder, gente. Isso é uma capacidade que nós podemos desenvolver. O apóstolo Paulo disse: "E também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco." Filipenses 4:9. Afinal, o que Paulo está dizendo é: aprendam a ser líderes. A liderança, gente, ela se aprende pela forma que nós respondemos aos desafios da nossa vida. Verdadeiros líderes, eles se despontam em tempos de crise. Gosto muito de uma fala de Charles Tindall. Disse que ninguém pode ter sucesso na vida se não aprender a ser líder de si mesmo. Então, se você nunca fez nada para se desenvolver como líder, você pode começar agora. Você pode começar hoje. E se você já começou essa jornada de liderança, você tem a chance de aprimorar ainda mais ao buscar intencionalmente desenvolver o líder dentro de você. E o que é preciso para isso, Luciene? Para ser um líder de sucesso, é imprescindível alguns elementos para essa capacitação. Vamos começar com uma das mais importantes. Ela não é a única, mas é uma das mais importantes. Eu chamo de influência. Liderança, gente, é também influência. E influência é a capacidade de atrair seguidores. Todo aquele que consegue atrair seguidores, esse é um líder. Entenda que a influência, ela é o princípio da verdadeira liderança, mas não é o único. Então vamos começar a desmistificar o que alguns pensam que é liderança, mas não é. Se você equivocadamente define liderança como uma capacidade, uma posição, em vez de capacidade de influenciar pessoas, então você está equivocado por dois motivos. Primeiro, que se você espera uma posição para ser quem Deus te chamou para ser, então você tem o seguinte raciocínio: só vou me preparar quando eu chegar lá. Por isso que muitas pessoas não se despontam, porque elas esperam chegar para poder se tornar. O que foi que o Senhor falou para Abraão? Ser tu uma bênção. O segundo motivo é que quem pensa assim coloca o sucesso lá no futuro e nunca dá o primeiro passo rumo ao seu propósito. Porque você pensa: quando eu mudar de emprego, eu vou chegar no horário. Quando eu for reconhecido, eu vou trabalhar melhor. Quando eu ganhar mais, eu farei tarefas com muito mais capricho. Se você quer ter sucesso, você precisa se diferenciar pela excelência do seu trabalho, independente da posição que você esteja. Mesmo que ainda não esteja na posição que você almeja, mesmo que ainda você não tenha o reconhecimento que você mereça ou o salário que você deseja. O progresso espiritual, gente, é por meio do esforço e dedicação. Se alguém serve, faça o que Deus provê. 1 Pedro 4:11. A habilidade revela o destino, sabia? Qual é a sua habilidade? O que você faz bem? Você precisa focar nos seus pontos fortes, gastar energia neles. Davi foi ungido, mas ele voltou para onde? Para a posição que estava. Ele voltou para a posição que estava anteriormente, pastor de ovelhas. Jefté se tornou influência na terra de Tobi, quando foi expulso pelos seus irmãos, quando não queriam dividir com ele, compartilhar com ele a sua herança que lhe era de direito. Se esses homens fossem esperar a posição para poder liderar, eles jamais seriam líderes influentes. Davi se tornou líder antes de assentar-se no trono, antes da posição. Mas ele não fez isso quebrando qualquer princípio e nem se levantando contra o rei, contra o seu líder. Porque você nunca terá o que Deus te chamou se você não respeitar quem chegou antes de você. Davi exercia influência. As pessoas o seguiam, os bárbaros o seguiam. Jefté exercia influência. Os homens levianos o seguiam. Jesus, nosso modelo maior, exercia influência no meio dos pecadores. Um líder pode se tornar influência, não pelo poder que tem, mas por sua habilidade de capacitar os outros. O sucesso sem sucessor, em última instância, é um fracasso. Veja o que aconteceu com Israel depois da morte de Josué.
Eles ficaram sem sucessor, sem referencial, e aquela geração não conhecia Deus. Se você ler o primeiro capítulo do livro dos Juízes, você vai ver. A principal responsabilidade de um líder é desenvolver outras pessoas, ajudá-lo a alcançar o seu potencial, ajudar a fazer seu trabalho com maior eficiência e aprender como se tornarem líderes. Existem 3 estágios a fim de alinharmos a nossa visão, missão e o nosso propósito. O primeiro é: seja modelo. Se você não acredita no mensageiro, você não acreditará na mensagem. Se nós olharmos para o mundo atual, nós veremos que ele está de cabeça para baixo. Existem famílias disfuncionais e é importante lembrar que pessoas que estão vindo para a igreja estão nascendo de novo e muitas delas estão sem referências. Todos não são os que vieram de lares disfuncionais. Eles procuram exemplos. Não tiveram exemplos em casa, talvez não tenham exemplo dos seus pais, e eles vão olhar para os seus líderes e vão buscar exemplo neles. Ainda que eles sejam lavados pela palavra, eles buscarão exemplos de como viver corretamente. E muitos estão carentes de referência paterna e materna. Isso acaba se estendendo para a liderança. Eles buscam nos seus líderes um bom exemplo a seguir. Você não pode mais se esconder. Se você é ministro, se você é ministra, se você foi chamado para liderar, você vai ser indagado. Você será questionado. As pessoas vão começar a observar você. Pregamos para as pessoas, mas falamos vivendo, sabia? Entenda que o caráter do líder é demonstrado no modo como ele trata das circunstâncias da vida pessoal dele. Porque as crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. Por que, Luciene? Porque não é o que te sobrevém, é o que te sustenta. O líder se reorganiza, se reanima e corre atrás do prejuízo. Só você olhar para Davi em 1 Samuel capítulo 30. Somente pessoas em evolução são efetivas ao estimular o crescimento de outras. Portanto, caso ainda não tenha essa chama viva, ardendo, acesa dentro de você, as pessoas ao seu redor vão perceber. Pessoas que percebem que o líder não tem destino ou está perdido, abandonam a liderança, como no caso do rei Saul, que ficou perdido e sem direção. E então o povo começou a deixá-lo pelo caminho. Não se pode influenciar pessoas se você não é o modelo. Jesus disse para a multidão e também para os discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem com um só dedo para movê-lo. Mateus 23, versículos 1 a 4. Então, 2 problemas ocorrem quando o líder deixa de ser modelo. O primeiro é que, quando o líder deixa de ser modelo, quando o líder não está em constante desenvolvimento, ele não apenas não influencia mais, como também se sente ameaçado com o desenvolvimento e o crescimento dos seus liderados. Isso é grave, porque quando isso acontece, nós queremos impor, ordenar, subjugar, afligir os liderados. Veja o que o apóstolo Pedro disse: pastoreiem o rebanho de Deus que está ao cuidado de vocês. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5, dos versículos 1 a 3. Um grande líder disse uma vez: trate os seus liderados como soldados e eles lutarão por você. Trate-os como filhos e eles morrerão por você. E o segundo problema é que ele se sente sobrecarregado. Ele começa a ter um consenso de imortalidade ou de impreensibilidade, que são os inimigos da humildade e do servir. Ele acaba tendo uma ocupação excessiva e desencadeia o estresse e a agitação, levando o líder ao fracasso, à ruína. Porque daí o líder começa a pensar que ele é insubstituível, que as coisas só acontecem quando ele está presente. E ele acaba querendo fazer tudo sozinho. Porque ele não sabe delegar, ele não sabe terceirizar, porque não confia em ninguém. Na mente dele, todo mundo quer o trair, todo mundo quer o passar para trás. Agora, a verdade seja dita, se quando você sai, as coisas não andam, então você não está sendo um bom líder. Nós precisamos treinar, preparar pessoas para fazer o que nós fazemos. Os pecados de uma nação podem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Provérbios 28, verso 2. As coisas precisam andar na sua ausência.